Amém, irmãos. A primeira parte daqui da reunião termina nesse momento. A gente vai liberar as crianças e logo depois a gente vai continuar com a ajuda do Senhor. Amém. Senhor, nós damos graças a Ti pelo rico privilégio de podermos partir o pão na Sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício tão cruel, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos ajude nessa segunda parte da reunião, com os avisos, com os detalhes que tocam essa segunda parte, pedindo que em tudo o Senhor possa nos conduzir para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um tempo, poder estarmos aqui juntos, reunidos em torno do Seu nome. Eu queria trazer algo que na reunião lá dos varões, no período da tarde, que o nosso irmão Mac teve um tempo com os varões, e eu queria trazer para os irmãos aquilo que me chamou a atenção para juntos sermos edificados. O irmão Mac, ele leu o provérbio 25, versículo 12, que fala a questão do ouvir com inteligência. E ele falou dessa relação que nós temos com o nosso Deus, que é uma relação que nós clamamos, nós conversamos, né? Nós suplicamos ao Senhor, e Ele está sempre com os ouvidos dele atento a ouvir o nosso clamor, mas Ele também quer falar aos nossos corações. Então Ele trouxe 3 pontos que eu queria trazer para nos encorajarmos juntos, no sentido de ouvir o Senhor, de entender o que o Senhor está falando e de obedecer a essa voz do Senhor. E ele falou, irmãos, que ele trouxe um paralelo com relação aos dias que nós estamos vivendo, com relação às igrejas ali em Apocalipse. E ele falou da importância que temos de ouvir o Senhor, né? Obedecer, entender o que o Senhor está falando, que muitas vezes nós estamos inquietos. Ele falou que o pecado em nós nos impede de ouvir o Senhor. Então ele disse que há muitas dificuldades que nos impedem de ouvir a pessoa do Senhor. E aí ele trouxe um paralelo com relação à igreja em Esmirna, que era uma igreja sofrida, com as preocupações, né? Uma igreja preocupada, e por isso não conseguia ouvir o Senhor. E aí ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E ele fala da igreja em Pérgamo, que também é uma igreja que estava preocupados com seus compromissos, com os compromissos com as coisas do mundo, e por isso também tinha dificuldade de ouvir o Senhor. E ele falou da igreja em Tiatira, que é uma igreja que estava envolvida com os cânticos do mundo, que conduzia à perdição, e não conseguia ouvir o cântico do Senhor que conduz à vida. Tem uma igreja aqui que eu me equivoquei, anotei aqui, mas se alguns irmãos tiveram... Eu falo isso porque no grupo caseiro eu falei sobre essa igreja, mas o irmão me corrigiu: não é essa igreja. É uma igreja que não ouvia porque não estava perseverando. Eu me equivoquei, eu notei uma igreja aqui, mas não é essa igreja. Mas era uma igreja ali em Apocalipse que os irmãos não estavam perseverando, e por isso tinham dificuldade de ouvir o Senhor. Mas se alguns irmãos aí estavam lá na reunião, anotou, foi Sardes? E falou de Laodiceia, que era uma igreja que tinha dificuldade de ouvir o Senhor porque tiraram os olhos do Senhor.
E ele falou, irmão, quanto é importante nesses dias que nós estamos vivendo. Ele falou em dois aspectos, tanto na nossa relação com Deus, que é necessário a gente querer ouvir o Senhor, entender o que Ele está falando e obedecer. Ele falou quantas coisas competem, tantas agitações com as coisas do mundo, inquietações, desgaste, né, impede de a gente ouvir a voz do Senhor. E às vezes a gente termina sofrendo por conta disso, a gente não ouve e a gente não consegue obedecer o Senhor. Ele deu também um paralelo para a relação com a irmandade, uns para com os outros. Quanto é difícil nós ouvir o irmão. Às vezes nós estamos ali na comunhão, nós estamos ali juntos e a gente está tão preso em nós mesmos que o irmão está falando, mas a gente não consegue entender o que o irmão está passando, a gente não consegue entender quais são as angústias, as aflições que o irmão está enfrentando, e muitas vezes a gente não consegue nem ajudar, porque a gente está tão cheio em nós mesmos, e o irmão está ali clamando por socorro, por ajuda, e a gente não consegue entender a aflição e a angústia que o nosso irmão está passando. Então isso me chamou muita atenção, irmãos, tanto no aspecto da relação com Deus, como no aspecto da relação uns com os outros. Como nós precisamos ter um ouvido sensível a ouvir a voz do Senhor, entendê-lo e obedecê-lo. Como nós precisamos estar sensível a ouvir a voz uns dos outros. E muitas vezes a gente se relaciona anos e anos, tempo e tempo, e a gente não consegue ter uma relação mútua. A gente escuta, você ouve, na verdade você ouve, e quando você conclui, você não se importa em ouvir também o outro, e você fica só como ali ouvinte, e você esquece que aquele irmão que está te ouvindo também precisa ser ouvido. O Senhor nos ajude, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, está com essa sensibilidade de a gente poder ajudar uns aos outros com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já tive aqui a semana passada, mas não dá para compartilhar tudo, né? Porque só é um minutinho. E esses dias ruminando, engraçado que o irmão falou sobre Laodiceia. E eu fiz uma relação de Laodiceia também com o que o nosso irmão Ti compartilhou, né? Ele falou sobre a nossa humanidade, a questão toda, em algumas partes, a questão da humanidade, né? Porque às vezes a gente se converte e parece que não há. Involuntariamente a gente esquece da nossa humanidade, a gente fica sempre cobrando de nós mesmos, né? Assim, os erros que nós cometemos, aí você acha que decepcionou Deus, que Deus está assim, acaba trazendo aquele problema no seu coração, tristeza, angústia, E isso acontece muito com... Eu acho que está muito alto. A minha voz já é estrondante. Então, a relação que eu fiz com relação a Laodiceia, é que Laodiceia, ela se orgulhou, né? E ele falou também sobre ensino, sobre a gente ter humildade nessa questão de ser uma pessoa ensinável. E às vezes nós estamos tão cheios, né? Eu falo por mim, irmãos, de nós mesmos. Eu vou contar uma experiência para os irmãos que foi uma experiência, para mim, vergonhosa, né? Mas eu vou contar. Em determinado momento da minha vida, eu estava me orgulhando, assim, de que eu tinha nascido primeiro, que eu era mais velha. Aí, isso foi há algum tempo. Não quer dizer que ainda não aconteceu, não. Porque, é como o irmão falou, né, irmão, a nossa é altos e baixos. Aí nós fomos para uma conferência
em Contagem. Irmão Delcio compartilhando, ele falou mesmo assim: você pensa que o Senhor te escolheu primeiro porque te chamou primeiro porque você é melhor? Não, é porque sua carne é muito dura. Ela tem que passar mais tempo no fogo. Aí, meu filho, aquela lei disse: poxa, parece que o irmão, ao longo desse ano aí que eu passei, o irmão parece que ouviu tudo que eu estava sentindo, né? E ele me deu o Senhor, né? Acorda, você não é isso tudo não. E por outro lado, a gente vê também, né? Essa questão da humanidade, para a gente não ficar introspectivo, achando que nós não podemos nada. No Senhor nós podemos, né? É só se colocar debaixo dele. E outra coisa que eu também ganhei muito foi no compartilhar da nossa irmã Estela, quando ela falou que nós temos que aprender, ou seja, conhecer o verdadeiro, para que quando vier o falso, você saiba, né, detectar o que é falso. Ela comparou isso a uma pessoa que que conhece dinheiro, né? Que estuda para conhecer o dinheiro, a moeda. Ela diz que essas pessoas especialistas, eles estudam o verdadeiro. Porque quando vier um falso, eles sabem. Porque imagine a gente estudando o que é falso primeiro. Aí você acha uma moeda que você acha que aquilo ali é falso, né? Ah, não, isso aqui que é falso, ó. Só tem esse ponto falso na moeda lá que você estudou. Quando a gente estuda a falsa. Aí vai vir outras moedas que talvez aquele ponto que você estudou seja verdadeiro. Então você tem que, no todo, estudar o que é verdadeiro. Para quando vier o falso, independentemente, você saiba detectar o que é falso. Isso também foi muito importante para mim, irmão, porque nesses dias que nós estamos passando, a gente tem que... Eu costumo dizer que assim, nós não temos condições em nós mesmos de detectar o que está acontecendo no mundo, né? Mas nós temos um Deus onisciente. E nós temos esse cuidado, assim, de... Nós somos as pessoas, nós cristãos, que eu estou dizendo, nós somos essas pessoas mais qualificadas, não em nós mesmos, mas nele, de reconhecer o que é falso, né? Então a gente tem que estudar na parte do Senhor aquilo que é verdadeiro, orar ao Senhor. Às vezes a gente vê rumores no mundo, né? Mas nós temos que ir contra a maré. Os peixes bons, eles nadam contra a maré. E quais são esses peixes? Os que têm escama e os que têm barbatana. Ele não pega o gosto. Os que têm escama, ele não pega o gosto do mar, né? Aquela coisa do mar. E os que têm barbatana, ele nada contra a maré. A maré pode estar como tiver. A maré está horrível, mas o peixe tem barbatana, ele nada contra a maré. Nós somos comparados a esse peixe, né? E a palavra, e também lá nos dá, né, que os discípulos, eles pegavam os peixes bons, separavam, né, e jogavam na rede e separavam os ruins, separavam os bons e jogavam fora os ruins. Nós somos os peixes bons, que temos barbatana e que temos escama. Nós não temos que pegar, né, as coisas do mundo, e também temos que nadar contra o que o mundo está pregando. E para fazermos isso, nós só podemos fazer nele, né? Só o Espírito Santo pode nos conduzir a toda a verdade. Não é os nossos conceitos, não é aquilo que nós pensamos, mas é o Senhor, é o Espírito em nós. Amém? Graça e paz, irmãos. Essa conferência foi rica e
Eu lembrei de um ponto que o irmão Mac falou que me tocou profundamente. Foi a questão da oração. Primeiro, o irmão Mac, ele falou que Jesus tinha ordenado aos cristãos que eles saíssem de Jerusalém e se espalhassem, fossem pregar, partindo de Jerusalém, Samaria, né, e até a parte mais distante da terra, ou seja, que os cristãos saíssem. Eles já tinham recebido o Espírito em Pentecostes e era para os cristãos saírem. Aí o irmão Mac disse o seguinte, irmãos, que os cristãos não saíram. Eles ficaram em Jerusalém e se acomodaram lá em Jerusalém, porque Jerusalém estava aconchegante, estava confortável ficar em Jerusalém ali, no calor dos irmãos, todo mundo juntinho. Atos 2, 42, né? Um irmão ajudando o outro, não havia necessitados entre eles, estava bom ficar em Jerusalém. Mas Deus tinha dito a eles que saíssem para levar o evangelho a outras partes. E como os cristãos primitivos não fizeram isso, Deus teve que falar com eles para eles saírem de uma outra forma. Perseguição. E aí, irmãos, os cristãos saíram. Uma perseguição implacável se abateu em Jerusalém. Dessa perseguição, todos nós sabemos que teve uma vítima, um mártir, Estevão. E aí os irmãos saíram. E aí o irmão Mac, ele trouxe um ponto que eu não tinha ainda vislumbrado, que é a questão seguinte: imagine você ali em Jerusalém, aquela perseguição promovida pelos fariseus, promovida pelos escribas, com Paulo participando. Paulo participou dessa perseguição. E os irmãos orando para que a perseguição acabasse. Imagine os irmãos orando: ó Senhor, para essa perseguição que está se abatendo sobre nós, para, Senhor. Mas a perseguição foi justamente porque os irmãos queriam ficar ali concentrados em Jerusalém. A perseguição foi porque eles tinham que sair. Foi a ferramenta que Deus, na sua sabedoria, considerou que era para ser usada para eles saírem. Então o irmão Mac, ele trouxe atenção, uma questão que as nossas orações, às vezes elas estão dessintonizadas do Espírito. E muitas das vezes nós estamos orando, às vezes, irmãos, contra a vontade de Deus. Então imagine, se um irmão orasse para a perseguição acabar. Não, o Senhor queria que os cristãos saíssem. E aí o irmão Mac trouxe atenção também no livro de Abacuque, que Abacuque foi informado de que os caldeus viriam para arrasar Jerusalém e o templo. Por quê? Por causa da infidelidade dos judeus, a infidelidade de Israel, adorando Baal, adorando Estar, Dagon, deuses falsos, deuses demoníacos. E Jeremias também já tinha avisado que os babilônios estavam vindo com exércitos velozes para arrasar com a cidade. Aí você, irmão, imagine mais uma vez um irmão, um judeu naquela época, orando para que Deus não fizesse isso. Tem cabimento? Olha como às vezes a oração está dessintonizada do que Deus quer. A gente, oh Deus, não deixa que Jerusalém seja destruída, não. Oh Senhor, não permita que isso aconteça. Era essa a vontade de Deus? Não, irmãos. Já estava determinada que Jerusalém sofreria punição, que Judá sofreria punição pelo seu comportamento desobediente para com Deus, se dobrando perante a deuses falsos. E agora a Mac trouxe atenção à questão da epidemia. Por que essa epidemia veio? O Senhor, eu acredito que o Senhor ainda está nos trabalhando a respeito disso. Mas imagine, irmãos,
A gente orando, Senhor, passa a epidemia agora, passa essa epidemia. Não, ela está indo embora no tempo de Deus, não no nosso. Mas a nossa oração é para que seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Então, muitas das vezes a gente precisa ter essa sensibilidade no espírito. Irmão Mac me ajudou nesse sentido, colocando a situação nesse ponto, nesse prisma. Ou seja, muito cuidado quando a gente for orar, pedindo simplesmente pelas aparências que uma situação seja encerrada. Muitas vezes pode acontecer que Deus queira que uma situação permaneça por mais algum tempo, porque é a vontade dele. Eu ganhei com isso, irmãos. Amém. Eu vou ruminar em cima do ruminar, porque eu confesso que na conferência eu estava meio fora, estava cansado, literalmente eu estava cansado. Mas em cima do que já me falou, essa questão da sensibilidade de saber o que Deus quer fazer, e a gente às vezes não sabe, então a gente ora, Deus está mandando a gente orar pela direita, se a gente vai pela esquerda. E eu, por coincidência, aliás, diz que na vida do crente não tem coincidência, né? É Deus que coloca algumas coisas para a gente aprender. Eu estava assistindo um documentário sobre uma determinada pessoa, e no meio desse comentário, aí uma das pessoas que estavam comentando, ele contou uma história assim, que havia um homem, um senhor, um fazendeiro, que tinha um cavalo muito bonito. Aí esse cavalo pegou, quebrou a cerca e fugiu. Aí o vizinho viu, chegou ele e falou assim: poxa, eu sinto muito pelo seu cavalo. Aí o fazendeiro falou: a gente não pode dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Depois de alguns dias, aquele cavalo voltou trazendo mais 12 cavalos selvagens. E aí o fazendeiro ficou sendo o maior criador de cavalos daquela região. Aí o vizinho chegou para ele e falou assim: parabéns pelos seus cavalos. Aí ele falou para o vizinho: a gente não pode dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Aí o filho daquele fazendeiro pega um dos cavalos e começa a domar. Aí cai do cavalo e quebra a perna. Aí esse vizinho volta e fala assim: poxa, sinto muito pelo seu filho. Aí o fazendeiro fala assim: a gente não pode dizer que isso é bom ou se isso é ruim. Nesse período estavam convocando jovens saudáveis para a guerra. Quando chegou na casa do fazendeiro, não pôde convocar o filho dele, porque o filho dele estava com a perna quebrada. E assim a vida, irmão. A gente nunca pode dizer que uma coisa é ruim ou não à primeira vista. É por isso que a gente precisa ter essa comunhão com o Senhor. Como já me falou, né? A igreja estava todo mundo apegado ali em Jerusalém. Precisou o quê? O Senhor separar, fazer a perseguição, senão é todo mundo ficar ali no conforto. E assim, N coisas na nossa vida. Quantos de nós buscam mais o Senhor no momento da doença, no momento da dor, no momento da perda? Abacuque, interessante. Abacuque começa: até quando, Senhor, clamarei eu? Ele fala aqui na primeira pessoa. Até quando clamarei eu, o Senhor não me escutará? Me escutará? E assim é nós em muitas das nossas orações. Quem somos nós para botar Deus na parede, né? Ainda fala mais: por que me mostras, né? E assim nós, quando o Senhor quer trabalhar em nosso coração, nem tudo que é o que parece. No final, veja no final, que o Senhor começa a falar com ele tudo o que tem que falar. Ele, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz meus pés como da coça,
e me faz andar altaneiramente. Os irmãos já viram aquele documentário de uma corça sobre a água, como ela dá aqueles pulos, assim, parece que está voando, parece que ela não toca o chão. É assim deve ser cada um de nós. Algumas coisas acontecem para nos impactar. A princípio é aquele susto, mas a gente não pode dizer se isso é bom ou se é ruim. Por isso que a gente precisa da comunhão com o Senhor, para o Senhor te falar. Eu estava lendo na semana Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Tem uma parte que Paulo vai a pregar e diz que o diabo, Satanás impediu. Geralmente tiver na palavra assim, dizendo que Deus impediu, mas está falando que Satanás impediu. A gente precisa discernir, perceber que Deus é o Pai de todos os espíritos. Até o próprio Satanás não faz nada se Deus não permitir. Paulo não repreende, ele apenas cita. Satanás impediu. Então assim devemos ser nós, irmãos. A gente passa por dificuldade. Enquanto a gente vive nesse mundo, eu vou dizer para os irmãos, as dificuldades não vão melhorar, as coisas só vão piorar. Vai ter aquele tempo de refrigério. E olha só, a gente fica outro engano que a gente tem. Às vezes a gente está no refrigério, numa boa, mas será que o irmão do lado está? Será que nossos irmãos lá na África, como meu pai está em guerra mesmo, eu sempre confundo, chamo de Croácia, a Ucrânia, nossos irmãos na Ucrânia, nossos irmãos do outro lado também. Então esse mundo não é perfeito, é imperfeito. E a gente vive, como o irmão falou, né, em altos e baixos. E outra frase que eu vi essa semana também, em outro documentário que eu estava assistindo, foi que às vezes a gente chega até o fundo do poço, mas quando a gente chega lá, a gente tem que decidir que vai ficar lá parado ou vai tentar subir. Então, graças a Deus, nós temos o Senhor, irmão. Se nós chegamos ao fundo do poço, há uma mão para nos chamar. Então, irmão, que possamos ter esse discernimento, porque nem tudo que parece trágico vai continuar trágico. E o discernimento tem que ser tão grande para um dia também que não pegar, aceitar a tragédia e abraçar, como Deus na verdade quer que a gente solte. Então a gente precisa desse discernimento. Discernimento, acho que talvez seja, claro que não existe melhor dom, mas é um dom maravilhoso de discernir espírito. Eu acho que cada um de nós tivesse esse dom seria fácil. Inclusive evitaria alguns problemas nos irmãos. Então foi isso que eu ganhei. Eu ganhei mais aqui no ruminar. Eu estou ruminando o ruminar dos irmãos. Aleluia. Graça e paz. Eu guardei o que foi importante para mim, porque como eu estou muito preso a serviço, a gente às vezes se distrai e a gente perde muitas coisas, mas a gente ouvindo os irmãos, a gente começa a ganhar também. E o que me chamou a atenção, que o irmão Mac, ele repetiu essa frase em outra conferência. E eu fiquei observando que o irmão, ele olha para os rostos de cada um de nós. Ele disse, tem muitos rostos novos aqui. E a mensagem é sobre perseverança, né? Que ele olha que ele tem rosto que ele queria ver e não viu nessa conferência que ele estava. E ele está sempre olhando, observando que alguns têm abandonado o Senhor, têm deixado de seguir o Senhor. E fazendo um paralelo com o que tem acontecido no mundo esses 2 anos, muitos irmãos deixaram de reunir. Eu vi relatos de congregação que deixou de existir simplesmente porque deixaram de olhar para o Senhor. E é uma luta. E eu não pude estar na reunião dos varões com o irmão Mac, mas eu estava na reunião das mulheres. Eu estava lá servindo e a irmã Estela, ela tocou num ponto que todo ataque, não somente nas irmãs, mas nos homens também, começa aqui, na mente. E eu guardei isso. Como nós temos sido atacados na mente. Quantos pensamentos tem o diabo insuflado para você abandonar o Senhor. O irmão me deu uma palavra dura, eu não vou mais reunir. Briguei com minha esposa, não quero mais saber do Senhor, como se o Senhor tivesse culpa. Tudo
está sendo usado contra nós. E o que é que nós temos que fazer? É continuar perseverando, meu irmão. Olhando para quem é a nossa força, olhando para quem é o nosso socorro, quem é o nosso escudo, é o Senhor. Porque a palavra nos adverte que nos finais dos tempos a iniquidade ia se multiplicar, mas ela já vem sendo multiplicada, ela vem sendo somatizada e a gente não está percebendo. O amor vai se esfriar, não somente um pelos outros, mas pelas coisas do Senhor. A gente vai deixar de amar as reuniões, a gente vai deixar de amar o Senhor, vai deixar de amar a palavra. E o irmão, ele tocou nesse ponto. O que é que te atrai numa conferência? Que às vezes tem apetrecho lá que nos atrai muito mais do que o Senhor. Ele tocou no assunto de futebol, piscina, lazer, e tudo isso é para nos distrair e roubar a nossa atenção do Senhor. E isso tocou, que essa palavra o irmão já repetiu em outra conferência. E ficou um pensamento: será que o Senhor trouxe essa palavra ou nós paramos ou deixamos de avançar? Fica aí para os irmãos. Olha para o Senhor, continue perseverando. Mesmo que você não tenha vontade, vá para as reuniões de oração. Nem que seja para dormir lá, para o irmão te cutucar aí, acorda. Venha para a reunião de partir de pão. Eu não posso partir o pão, mas aqui há conserto, aqui há ajuste. Se afastar, que não vai ter como consertar seu problema. E isso me ganhou meu coração. Vamos perseverar, irmãos. Paz, irmãos. Eu ganhei muita coisa na comunhão, no serviço. E algumas coisas eu anotei aqui, eu vou compartilhar com os irmãos. Que os dois irmãos que compartilharam lá na conferência, né? Que o Senhor nos permitiu para nos ajudar a entender mais um pouquinho o que Ele quer. Então, algumas frases eu anotei. A vida do Senhor Jesus é suficiente para nós. Essa vida vitoriosa vive em nós. Nosso ego é terrível e restringe a vida vitoriosa do Senhor. Deus, Ele não nos força a nada, mas Ele quer um coração voluntário. E uma coisa que Deus já tem falado no meu coração e o Senhor reafirmou lá na conferência é a questão de estarmos reunidos, é a questão de só sermos aquilo que Deus quer junto com os irmãos. A gente não vai conseguir cooperar com o Senhor naquilo que Ele tem para nós de forma somente individual, né? Temos que ter nosso momento com o Senhor de forma individual, mas nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos de todos os irmãos. E os irmãos compartilharam, e eu quero enfatizar um pouquinho a questão de termos um coração ensinável, um ouvido disposto a ouvir. Por causa do nosso ego, isso é muito complicado, né? A gente não gosta de ouvir, principalmente quando somos exortados. Eu mesmo não gosto, mas tenho que aprender com o Senhor, né? Porque na hora que a gente está na euforia, a gente ouve e às vezes não recebe aquilo que Deus quer para nos dar, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, precisamos ter um coração ensinável. Eu vou ler. E outra coisa que o irmão falou é a questão das nossas emoções. Porque às vezes a gente pensa que a nossa vida cristã só vai ser aquela vida massa, legal, alegre, feliz. Mas vai ter que vir momentos de tristeza para que a gente também aprenda a amar o Senhor no meio das tribulações. E ele citou o exemplo de quando ele foi lavar o pé, Jesus foi lavar o pé dos discípulos, e que Pedro falou assim: Senhor, de modo nenhum faça isso. E aí o Senhor deu o exemplo e falou assim: o que eu vou fazer agora vocês não vão entender. Então tem coisas na nossa vida que acontece hoje que a gente fica desesperado às vezes, fica preocupado.
Aí o Senhor, às vezes, chega para nós e fala: ó, isso você não vai entender agora, você vai entender depois. Então, é isso que o Senhor falou no meu coração. E assim, irmãos, não tem como viver sem os crentes. Não tem como viver sem os cristãos. A gente precisa reunir, a gente precisa estar junto com os irmãos. A gente precisa ter esse coração sensível de ver o outro, não só no momento de alegria, porque tem muita gente passando muita coisa. E a gente precisa ter esse coração, né? Porque o Senhor quer que a gente se relacione. Que se relacionar é bom, né? Que a gente aprende um bocado de coisa, tanto bom quanto ruim, para a nossa edificação, né? Deus é bom. Eu vou ler só um salmo aqui rapidinho. Salmo 50. Que o irmão, quando ele falou na questão das emoções, ele começou a citar vários salmos em relação às angústias dos irmãos que estavam passando ali, né? De desespero, de clamor, que a gente precisa aprender a clamar ao Senhor. A gente precisa saber lidar com as nossas emoções. A gente precisa gritar quando a gente precisar gritar ao Senhor. Gritar ao Senhor não, né? Entenda um sentido. De você você questionar o Senhor, porque o Senhor não se importa que a gente questione Ele, né? Porque Ele disse que a gente precisa provar. Os espíritos precisam provar, né? Para ver o que vem dele, não. E eu queria deixar o Salmo 150. 150 Salmos. Porque eu falo embalado as voltas. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com um som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Que nas nossas alegrias e nas nossas tristezas, naquilo que Deus tem para nos trabalhar na nossa alma, que possamos louvar o Senhor, né? Porque principalmente no momento de angústia é muito difícil olhar para Ele, né? Porque a gente fica preso às vezes na nossa angústia, mas a gente precisa aprender a louvar o Senhor. Eu amo vocês, viu? Ainda que eu não me relacione com todos exatamente, mas eu amo o povo de Deus. Paz, irmãos, eu ganhei muita coisa, né? Nessa conferência. Inicialmente eu queria falar da nossa alegria, né? Que eu e André, a gente até comentou isso, que a gente estava com alegria. Como foi que a gente falou, meu Deus? Sabe, uma alegria indizível. Meu Deus, André não queria nem dormir, irmãos, para poder ter comunhão, visitar todos os irmãos que veio de outra cidade. A gente estava numa alegria tão grande, porque depois de tanto tempo, né, a gente poder se reunir, gente, isso trouxe um frescor, uma alegria tão grande. A gente ficou muito feliz nessa conferência. Eu acho que de todas as conferências, de fato, essa foi a que a gente ficou mais feliz. Então, louvado seja Deus por esses anos que a gente ficou sem conferência, porque nos levou a gente valorizar o que temos, né? A gente valorizar esse tempo. Meu caderno tem 1 milhão de coisas, mas aprove a Deus que eu não trouxesse, né? Para não virar uma vigília. Mas aquilo que ficou gravado no meu coração, algumas frases. Primeiro, me impactou. Deus não está buscando irmãos fortes. Ele está buscando uma igreja. Né? Então nós não somos competidores, somos colaboradores uns dos outros, né? E a missão maior é a missão do Senhor, não é a minha missão, não é a missão de B, de C, mas todos nós temos que cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Então isso para mim veio ao meu coração. Também aprendi muito quando falou do coração ensinável, inclusive o irmão falou, né, que às vezes nós queremos estudar a Bíblia para ensinar, mas tem algo no meio desse percurso que é viver. Então a gente só fica habilitado para ensinar depois que a gente vive, né? E é por isso que a gente passa por muitas circunstâncias. Também ganhei muito com a palavra da irmã Estela, sobre que Deus está abalando as coisas que são abaláveis para que as inabaláveis permaneçam. E eu passei uma semana, irmãos, meditando sobre isso. E eu ganhei muito do Senhor. Por
Porque o que é inabalável que nós temos? É Cristo. É tudo que Ele nos concedeu. Aí eu comecei a pensar, nessa pandemia a gente passou por todos esses problemas e tudo que era abalável foi abalado, né? As condições financeiras, saúde, meio mundo de coisa, problemas, mas a gente pôde desfrutar da paz que excede de todo entendimento. Então isso é inabalável, né? E também para manifestar o Senhor, o povo desesperado no meu trabalho, porque eu não parei um dia nessa pandemia, trabalhei normalmente todos os dias, graças a Deus. E o povo todo desesperado, com medo da pandemia, a gente poder, gente, mostrar o que é inabalável. E a gente está na santa paz de Deus. Calma, Deus tem um controle, né? E até no meio disso tudo, tanta gente consegue dar testemunho do Senhor, que é o inabalável, quando a gente consegue também viver, né, tudo aquilo que Ele tem para nós. Então eu ganhei muito com essa passagem. Ganhei também muito naquela que o irmão, né, X, ministrou, quando ele falou ali sobre o trabalhar do Senhor, né, no interior nosso. E eu fiquei tentando me identificar, né? Perguntei até ao Senhor: Deus, em que estágio eu estou? Eu estou no estágio dos Salmos? Eu estou no Provérbios? Ou eu estou em Cantares? E aí eu comecei a lembrar de raras coisas assim em Cantares, aquele desejo, né, que o irmão falou, de que Jesus volte, né? Anelar a volta do Senhor, né? Mesmo com tudo que a gente está vivendo, esse é o sentimento que deve existir em nós, porque quando a gente começa a considerar realmente que tudo aqui é vão, tudo é passageiro, tudo é vaidade, e você deixa de desejar tudo que está aqui, irmãos, e você começa a realmente anelar aquilo que é concreto, que é a volta do Senhor, que é ir para a nova cidade, Jerusalém, viver o reino de verdade, né? Então, às vezes, a gente tem, assim, algumas flechas, né, desse sentimento, mas, às vezes, a gente ainda está preso ainda, né, aos nossos sentimentos, ainda está dolorido, ainda está nas nossas angústias, ainda está querendo fazer N projetos dessa vida, né, colocando como isso tudo fosse o nosso verdadeiro sonho, em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E, algumas vezes, a gente já chegou nesse nível mesmo de dizer que é tudo vaidade, sabe? Então, eu, particularmente, não consegui me identificar, mas eu tenho certeza que teve irmãos que se identificou, sim, que o Senhor está trabalhando profundamente nos sentimentos. Né? Não estou querendo dizer que Deus não está trabalhando em mim, não, né, irmãos? Eu vi um pouquinho de cada coisa ainda. Né? Que Deus tem sua forma de trabalhar, cada um Ele trabalha de um jeito, né? Tem gente que vai mesmo, né? Como Jó, né? No profundo, e depois é que... Enfim, é isso, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Estava sentado ali, o irmão estava me atiçando para me vir aqui. E eu, temeroso, né? Foi muito gratificante estar na conferência mais uma vez, né? Depois de 2 anos, como os irmãos relataram aqui. Muitos momentos de alegrias, como Jaqueline falou, momentos também de tristeza, mas o Senhor, Ele tem nos sustentado, né? Tem nos provado, graças a Deus. E para nós estarmos aqui hoje é perseverança mesmo e graça. Eu gostaria de relatar, né, o que o irmão Mac falou lá sobre o testemunho, né? Foi no primeiro dia, na sexta-feira. Aquilo me impactou muito, né? Às vezes nós, quando começamos a carreira, nós conhecemos o Senhor e começamos a querer demonstrar, né, aquilo que o Senhor tem nos mostrado e falado conosco, né? Mas muitos de nós, depois de um tempo, nós esquecemos, né? E aí começamos a declinar. Mas o Senhor, Ele tem algo para fazer conosco, né? Que não é só no começo, né?
Tem um começo, tem um meio, também tem um fim. E graças a Deus por isso, né? O irmão ali no primeiro dia, ele relatou, né, sobre um velório, né, que ele foi chamado para poder estar, né, um amigo dele, um irmão, tinha falecido. E ali pediram para que ele desse uma palavra, né? E ele deu um sermão ali, ele relatou. E as pessoas ali apreciaram aquele sermão, né? Quando foi no final, um irmão chegou para ele e elogiou ele, né, por causa do sermão. Foi um bom sermão. E falou para ele que conhecia ele de ele ser uma pessoa boa, né? As pessoas conheciam ele de ser uma pessoa boa, principalmente esse irmão. Mas ele não conhecia o irmão de ser um crente, né? De ser um cristão. E o irmão relatou que aquilo para ele ali foi como se fosse uma gota d'água, né? Ele ficou bastante emocionado, triste, né? Porque ele era conhecido por ser uma pessoa boa, ser louvável diante dos homens e diante de Deus. Mas por ser cristão, ele não era conhecido por esse irmão. E às vezes, né, nós somos conhecidos por ser pessoas boas também, né? Mas muitas das vezes as pessoas não conhecem a gente como cristão, né? E aquilo ficou impactado no meu coração, né? E eu fiquei ruminando aquilo em mim mesmo, né? No começo da minha fé, como era, muitas das vezes era uma pessoa firme, né? Forte nas convicções que eu tinha de procurar buscar o Senhor e testemunhar do Senhor, né? Mas depois de um tempo, muitas das vezes a gente começa a relaxar, né? E muitas das vezes as pessoas não dão o crédito que davam a gente no começo, né? E aquilo ficou no meu coração ruminando alguns dias, né? E creio que foi para mim mesmo rever, né? Como está o meu testemunho no meu trabalho, na minha casa, na vizinhança, com os meus amigos, com os meus colegas. Será que eu estou dando o testemunho mesmo do Senhor Jesus? Eu gostaria de ler um versículo aqui, só para deixar registrado. Está em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, ele estava relatando aqui, né, das visões que ele teve, e por causa da palavra de Deus, né, e do testemunho de Jesus, ele tinha sido preso, né? E eu fiquei ruminando esse versículo durante semanas aí. João, ele tinha um motivo para estar ali, né? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus, né? Às vezes nós passamos por situações difíceis, por provações, por lutas, e muitas das vezes há um motivo, né? E a gente não consegue ver, né? Quando a gente está buscando o Senhor, quando a gente está testemunhando do Senhor, vai vir situações mesmo difíceis para a gente poder passar por provações, por lutas, mas nós sabemos que o Senhor Ele não dá nada a nenhum de nós que a gente não possa suportar. Que o Senhor nos ajude a poder rever, né, o nosso testemunho como está, né? O Senhor tenha de misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos aos avisos com a ajuda do Senhor.